Fala pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos ver o que é o Use Reduce aqui no React. Então já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal para você me dar aquela força. Bom, então vamos lá. Bom, basicamente ela vai servir para quando a gente tem um estado que tem diversas funções que modificam ele de alguma forma. Por exemplo, imagina o estado de contar. Então vamos lá. Vamos aqui no app, vamos dentro dele, deixar esse return aqui, deixar ele uma div vazia. Então aqui eu vou abrir uma const. Então vamos lá, contar, e aqui eu vou passar set contar. Aqui eu vou passar react ponto. Então use state, começar aqui em 0. Então nesse estado, normalmente eu vou ter uma função que vai adicionar mais um item nele. Mas eu também posso ter uma função para diminuir um item. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então eu vou passar uma function. Então aqui aumentar. Funçãozinha básica. Então set contar mais um. Então tranquilo. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que para diminuir. Então function diminuir contar menos 1. Então agora vamos lá. Vamos criar um botão. Um bottom. Que nesse botão vai ter um onClick. Que esse aqui vai aumentar. Então aqui eu vou botar o sinalzinho de mais. E nesse botão vai diminuir. Eu vou botar o sinal de menos. Diminuir. E aqui eu vou passar um parágrafo. Que eu vou passar... Opa, abri outro aqui. Que eu vou passar então o contar. Para a gente poder ver o que está acontecendo aqui, o botão. Então olha só. Vamos deixar assim mesmo. Só aumentar um pouco ele aqui. Então agora ele está funcionando, olha só. Mais, olha só. Está aumentando e aqui ele diminui. Então aqui eu tenho um estado e eu tenho funções aqui que modificam o estado. Então o problema disso aqui é que imagina só, se lá na frente eu passar esse set contar dentro de um elemento e lá na frente eu criar outra função que adicione 10 e depois outra que diminua 10 e depois você pode acabar se perdendo nas funções que tem dentro do teu projeto que alteram esse estado e como elas alteram esse estado. Ou então você pode acabar criando uma mesma função várias e várias vezes. Se, por exemplo, aqui ao invés de eu passar aumentar, eu passar em outro componente o set contar, e lá eu decidisse que eu quero aumentar também, eu teria que criar novamente a função de aumentar. Com o Use Reduce, a gente vai conseguir fazer da seguinte forma. A gente vai passar uma função para ele, e essa função ela vai ser responsável por lidar por todas as ações que eu quiser. E aí a gente define o nome das ações que vão acontecer. Então vamos lá, vou apagar isso aqui. E vou comentar isso aqui. Vou tirar isso aqui por enquanto. Depois eu boto ele de novo. Então agora, em vez de contar e set contar, eu vou passar aqui. Use Reduce. E aqui eu tenho dois argumentos essenciais aqui. O primeiro é a função redutora. Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Function reduce. E agora, então, vou passar aqui. Reduce. O segundo é o estado inicial. Vamos lá. Então, no caso, ele vai começar com 1. O estado inicial dele começa em 1. Agora ele retorna para mim duas coisas. Então aqui o estado
do item. A gente pode deixar contar também, beleza? E agora que em vez de 7 estados, ele vai me dar essa função aqui, que é o dispatch. Então, dispatch. Essa função dispatch que vai mandar as ações para o reduce. E essas ações vão ser as funções que a gente vai definir. Então vai ter uma ação de aumentar, de diminuir. E aí podem ter a quantidade de ações que você quiser. Então vamos lá, o reduce. Nessa função recebe 2 argumentos. O primeiro é o estado que eu estou atual. E o segundo é a ação que eu vou passar. Então, estado e ação. Vou deixar assim mesmo. Agora, se a gente der um console.log em estado, agora olha só, vamos lá no inspecionar, vamos no console. Olha só, ele dá aquele errinho que ele sempre dá. Então aqui eu preciso dar botar ele aqui. Então P estado. Você vê que agora ele não está me dando nada no meu console. Só chegar isso aqui um pouco pro lado e vou voltar aqui ao zoom normal. Vou puxar isso pro lado. Então, a função de reduce, ela só é ativada quando o dispatch é ativada. Então, eu tenho que ativar isso aqui. Então, aqui eu vou voltar aos meus botões. Então, aqui eu vou passar button, on click. Vou passar aqui, dispatch. Que eu vou botar ele sem nada por enquanto. Aqui eu vou passar mais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que para menos. Então, quando eu clicar no botão, essa função ela é ativada. Então, ele passa o estado aqui no log. Então, o estado atual é o inicial 1. Eu posso passar nessa função também a ação. A ação vai vir daqui. Então, eu vou passar uma string, mas não tem limite do que você pode passar aqui. Você pode passar objetos e qualquer coisa do tipo. Então, aqui no caso, eu vou passar aumentar e que eu vou passar a diminuir. Quando eu verificar o que é a ação, então quando eu clicar em aumentar, ele me deu ali. Quando eu clicar em diminuir, ele me deu ali. Entendeu? Então não tem mistério nenhum aqui. Fechei o console. Então não tem mágica nenhuma aqui. Agora, o que eu retornar dessa função aqui, que vai ser o novo estado. Então aqui return state, que é o estado atual. Então o estado mais 1 e salvar. Então quando eu clicar, você vai ver que ele, olha só, opa. Espera aí que deu um bug aqui na minha página. Então olha só, vamos ver. Quando a gente adiciona aqui, olha só, ele vai aumentando. E quando eu clico ali, ele vai, olha só, continua aumentando. Mas quando eu estou clicando no menos, ele continua adicionando para mim. Então, isso aqui ele está fazendo uma função única para os meus 2 botões. Então, vamos lá. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso criar um hífen aqui. Então, um if aqui. Então, vamos lá. If. Então, ação, se for igual a aumentar, eu vou retornar return estado mais 1. Agora aqui embaixo, eu posso também ter. Então, if action, ação, for igual diminuir, eu vou ter um return
estado menos 1. E se for diferente, eu retorno um erro. Então, new erro. Se não for nenhum desses dois valores. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa utilize nesse dispatch nada do que eu tenha criado. Então aqui eu vou passar, no caso, erro. Ação não existente. Essa aqui, só um só. Então agora eu cliquei no mais, ele vai aumentando. Cliquei no menos, ele vai diminuindo. Agora, se eu botar aqui aumentar, botar com, por exemplo, A maiúsculo. Olha só, quando eu clicar aqui, olha só. Ele me deu um erro aqui. Então aqui estourou aqui, ele me deu um erro aqui. Então ele já falou aqui que a ação não existe. Então é sempre bom você deixar uma mensagem de erro aqui para não ter nenhum problema de uma pessoa utilizar uma coisa que não existe no seu Redux, beleza? Então vou voltar ao normal aqui e vou dar um refresh na página. Agora sim, tudo tranquilo. Essa forma daqui, ela é totalmente válida. E é assim que o Redux funciona. Você também vai ver utilizando o switch. O switch é JavaScript. O switch, ele é um operador que vai receber qualquer variável que você passar. Então eu vou apagar isso aqui por enquanto. Então eu vou passar aqui switch. Então eu vou passar aqui ação. Deixa eu só apagar esse return também. Não vou precisar dele agora não. Então aqui eu fecho. Switch ação. Que eu tenho que passar também. Tranquilo. Então agora vamos lá. Vamos recarregar a página aqui. Então agora é a ação em si que eu quero verificar. E agora eu abro um bloco aqui no meu switch e agora eu verifico. Então eu passo aqui case e o nome que eu quero fazer da minha comparação. Então ele vai comparar a ação do que eu passar aqui dentro dessa string. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali antes. Se a ação for igual a aumentar, então aqui case aumentar. Vou passar aqui 2 pontos. E aqui eu return. Então vou passar aqui estado mais 1. Vamos dar um refresh. E aí eu continuo. Então, caso for diminuir 2 pontos, return estado menos 1. Então, por padrão, eu tenho que ter um default. Então, caso nenhum dos dois seja verdadeiro, retorne, aí eu jogo um erro aqui embaixo. Então, true, new, erro. E eu não vou passar nada, deixar ele assim. Então você pode também ter um valor padrão puro, retornar um estado puro. Então vai depender do que você quiser no teu projeto. Só estou botando isso aqui porque eu quero que isso aconteça essas duas propriedades aqui, aumente e diminui. Então eu vou arrancar esse console log daqui. Então quando eu clicar mais, ele vai mais, quando eu clicar menos, ele vai a menos. Então se eu passar um valor errado, eu aumento e ele arrebenta aqui. Deu erro para mim. Vou voltar aqui. Voltou, normal. Então, o legal disso é que agora se eu tiver um elemento, eu posso passar para ele só o dispatch se esse P fosse outro componente, outro elemento. Aí eu tenho que passar aqui igual dispatch. E lá no dispatch que eu vou definir qual ação eu quero resolver. Se vai ser aumentar ou vai ser diminuir. Beleza? Mas aqui eu não vou fazer isso não. Normalmente também é muito normal você ver as ações com letra maiúscula. Por exemplo, aumentar.
diminuir. Então é muito comum você ver dessa forma as ações. E aí deixa claro para a pessoa que isso aqui é uma ação, algo que modifica um estado. Mas vamos dar um Ctrl Z aqui e deixar isso aqui no normal. E aí você pode complicar isso aqui de como você quiser. Beleza? Então a gente já vai ver mais sobre ele. Então é isso, pessoal. O vídeo ele vai ficando por aqui. Espero de coração que você tenha gostado e eu conto com você no meu próximo vídeo.